O professor é um pai duas vezes. Ele é o caminho. Todos nós, qualquer profissional vai passar. E o engraçado é que às vezes você pensa assim, isso é difícil. Não é difícil, é desconhecido. Aí que entra o professor para nos tornar, nos dar conhecimento daquilo, aí se torna fácil. É interessante demais, né? Eu falo para mim que é, sem dúvida, a melhor profissão que existe, né? Pena que não é valorizada. Porque geralmente a pessoa fala assim, vou fazer... eu lembro mesmo quando a minha esposa ela fez assistente social, né? Aí eu mesmo falei para ela, cara, você podia fazer pedagogia para dar aula e tal. Ela, não, vou fazer assistente social, que já pesa um pouquinho a questão do salário, né? Então, isso influencia, né? Então, às vezes as pessoas tentam encontrar, naturalmente, se você tem a oportunidade de ir para aquilo que você gosta, né? tem maior afinidade, né? Correto. Então, mas como professor, eu falo como professor, eu posso dizer que é uma profissão muito gratificante. E reconhece ela quem passa por isso. Às vezes nem o próprio professor desperta para o tamanho da importância, o tamanho do que cativa ele a ser professor. Então, assim, às vezes eu paro e penso, por quê? Quem faz uma faculdade, fiz faculdade, fiz pós-graduação, então assim, às vezes eu fico pensando, não podia estar em outra coisa. Se a gente pensar no salário, pensar no capital, né? Mas às vezes eu volto atrás e penso, quantos alunos passaram por mim? Você influenciou, né? Eu recebo isso como mérito. Quando eu falei do livro, a minha filha colocou para mim nas redes sociais, apareceram um monte de alunos que passaram. Nossa, né? Então as pessoas torcendo, professor, que bom, isso né? Esse aqui é uma primeira iniciativa, então a aventura, né? Então não tive a oportunidade, é muito difícil iniciar, seja a produção de um artigo científico, produção de um livro, eu achei mais complexo ainda, né? Porque exige uma série de fatores. Eu mesmo sonho em escrever mas sempre me amarro, entendeu? O ideal mesmo é que eu escritor nato, também tem, né? Então, vamos trabalhar para produzir isso aí. É pensar sobre isso. Né? E o meu objetivo é incentivar as pessoas. Não, com certeza, a gente vai... Né? O livro eu procurei trabalhar numa perspectiva de dar oportunidade ao leitor, né, para fazer a análise dele também. Eu tentei fazer uma análise crítica, são poemas que eu comecei a construir no dia a dia, até chegar nesse ponto. Então, mandei para a editora logo me retornou, dizendo que poderia publicar, mas, assim, é difícil para a gente que trabalha e não vive disso, investir nessa primeira, né? Eu já comentei com o Idel, às vezes, para escrever um artigo, por exemplo. Para mim hoje não é tão difícil produzir um artigo. Mas a gente começa, você vai produzir, você escreve, você tem uma linha de raciocínio. E nem sempre você percebe se conseguiu atingir todo o objetivo. E passa uma coisa ou outra despercebida, que necessitaria alguém, um leitor e é uma coisa difícil para você achar. Um colega, por exemplo, que faz esse favor. Eu escrevo um artigo, vou mandar para alguém. Ele também tem o trabalho dele. E a gente que está partindo sem um recurso financeiro, você não tem, porque quem tem condições de paga alguém para assessorar. Então deveria ter alguém que à disposição para fazer leitura, dar uma ideia, olha, isso aqui faltou. Né? Então falta, por exemplo, no livro, eu fiquei muito triste, falei para a menina, faltou aqui, justamente na capa do livro, um errinho pequeno. Não sei o que quero dizer, quero dizer. Faltou. Passou despercebido por mim e passou por eles. Também. A moça, no momento, falou para mim, essas são coisas que acontecem. E realmente eu já li livro de pessoas consagradas com erro. Acontece. Não querendo cortar o senhor mesmo, por isso que eu falo assim, eu gosto muito disso aqui, a gente na música mesmo. Meu primeiro CD que eu gravei e mandei, que antigamente você impressava, né? Sim. Mandei em Goiânia, para a reprodutora, tal, fez os ajustes, mandou de volta. Mas vem umas 3 letras de música com erro, vê a capa com erro, passa despercebido. Se você não tem um crítico, hoje não, hoje assim, às vezes tem algumas coisas minhas que passam errado, mas se a minha esposa vê, ela consegue identificar
todos os se pontos você X. tiver Só que daí entra aquele lado, você, poxa, vou deixar ficar toda hora me podando. Mas é interessante. Mas o livro vamos deixar para mais... Ok, Tranquilo. Continuar falando da profissão de professor. Então tem que voltar. Depois ele quer entrar no livro. O diálogo acaba induzindo aí ajuda para ele. Mas fica à vontade na pergunta que vocês falaram. Tá de boa. O meu raciocínio é um pouco lento, tá? Eu demoro um pouquinho para assimilar uma pergunta. Se o senhor for lento, não é parado, então. Mas, então, sobre a profissão professor, eu falei que iniciei na EFA. Terminei meu ensino médio na EFA. E antes mesmo de fazer a faculdade, eu fui convidado pela EFA para trabalhar. Então, recebi um convite, partiu de um colega meu que também tinha estudado comigo, já trabalhava, ele fez o convite. O Edson Antônio Esperandil, já é advogado, trabalha em Vale do Paraíso, e o Ivan Lubiana, que era presidente da associação, foram no local que eu trabalhava, me fizeram o convite, e eu fui trabalhar, trabalhei 7 anos na instituição. E ali, aquela pergunta inicial sua, né, o ofício do professor, então assim, ali eu senti que eu poderia ser professor. Isso é bom. Nunca passou pela minha cabeça. Você, professor. É porque geralmente muitos nascem. Eu quando crescer eu vou ser isso. Eu mesmo. Desde moleque, você polícia, não tem dessa. Até hoje, assim, não sou aquilo que eu quero ainda, mas tô no meio. Então, assim, não me vejo no lugar. Trabalhei em várias outras profissões, mas eu falo, a pessoa fala, você não faz concurso para outra área. Cara, já acostumei tanto com as folgas, com a arma, com o porte, já acostumei com isso. A vida toda, vai fazer 12 anos aí, e assim, né? Então, eu acho que a minha situação partiu disso que eu falei para vocês. Iniciei os estudos, com 10 anos eu chorei, porque eu queria continuar estudando e não tive oportunidade. Naquela ocasião, outra realidade, não tem como descrever aqui, comparando com a realidade hoje. Não tive oportunidade. E quando eu vim para Rondônia, eu vim com o propósito de trabalhar na propriedade. A escola tinha ficado de lado. Então, eu não imaginava isso. E posso dizer com toda certeza, Eliane foi quem me direcionou para isso. Inclusive, na dissertação, eu coloquei as iniciais como agradecimento. Eu creio que ela não teve acesso à dissertação ainda, mas eu coloquei as iniciais do nome dela, né, porque eu nunca esqueci do esforço que essa mulher fez. Vi ela chorar muitas vezes lutando para ver os alunos estudar, preocupada. E aí, assim, quando eu estudei na escola, quando eu trabalhei na Escola Família Agrícola, eu percebi que poderia ser professor. Ali eu criei um vínculo de amizade muito grande com os alunos e consegui perceber uma coisa que cativa o professor, o afeto. Às vezes as pessoas não percebem. E aí entra a questão que eu falei. Às vezes você deixa de ter um salário melhor para ser professor. Mesmo sabendo que o salário é mais em conta. Mas tem um lado que às vezes nem todos percebem, mas tem um lado afetivo. Quando você vê uma criança correr, uma lágrima no olho, e eu já vi isso muitas vezes, e chegar a agradecer, professor. Né? Eu poderia citar, sem citar nome aqui, um caso de um aluno que foi considerado, segundo informações, quase enjeitado na época do Colégio 28. Esse menino foi estudar na Escola Família Agrícola, de repente ele até ouve vocês, acompanha vocês, né? E eu não vou citar o nome, mas ele vai saber disso. Esse menino chegou na escola muito revoltado, então ele tinha um problema pessoal. E eu tive que ser muito duro com ele no início. Posso dizer que ele chegou o momento de assustar a gente. Teve um dia, ele estava tão nervoso, ele deu um soco no mural, um cara forte, deu um soco no mural, que vazou o braço do outro lado, de tanta força. E esse camarada, quando eu saí da escola, que eu fui me despedir dos alunos, eu não queria nem fazer despedida, porque muitos alunos chorando e tal. E aí saí em função do concurso por uma questão de estabilidade. Porque na Escola Família, naquela ocasião, eu não tinha carteira assinada.